Um relatório da ONG Oxfam mostra que os 10 homens mais ricos do mundo dobraram o patrimônio na pandemia. É isso mesmo. No entanto, por conta da crise, mais pessoas foram levadas a viver na pobreza. Tá aí, claramente para você, a desigualdade social. Quem é rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É música, mas é realidade. Priscila Yazbek e Thaís Herédia chegam para o nosso bate-papo já para destacar tamanha disparidade. E curioso, né, Pri, o intervalo em que os bilionários ficam cada vez mais bilionários. Exatamente, Daniel. Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos, Thaís. Então, esse relatório tem alguns destaques interessantes e o período, como você falou, é justamente esse período da pandemia. Então, analisa como que as fortunas se moveram e como a desigualdade se ampliou também nesse período. Vou trazer aqui, então, alguns dos destaques desse relatório. O primeiro deles é que a queda na renda dos mais pobres contribuiu para a morte de 21 mil pessoas por dia desde março de 2020. Enquanto isso, as 10 pessoas mais ricas do mundo mais do que dobraram as suas fortunas, passando de um total de 700 bilhões de dólares para 1,5 trilhão de dólares. Entre os 10 homens mais ricos do mundo, eles se baseiam na lista da Forbes, então nessa lista fazem parte ali dos top 10 Elon Musk da Tesla, Jeff Bezos da Amazon, a lista segue com Bernard Arnault da família do grupo Louis Vuitton, Bill Gates da Microsoft, por aí vai, a gente até falou recentemente dessa lista de bilionários aqui no Live. O relatório também diz que o mundo criou um novo bilionário quase todos os dias durante a pandemia, enquanto mais de 160 milhões de pessoas foram empurradas para pobreza, que são pessoas que vivem com menos de R$30 por dia, e eles mencionam ainda alguns critérios, alguns tópicos sobre o Brasil especificamente, dizendo que em São Paulo as pessoas nas áreas mais ricas têm uma expectativa de vida 14 anos maior do que nas áreas mais pobres e que no Brasil os negros são 1,5 vezes mais propensos a morrer de Covid-19 do que os brancos. E para esse número aqui chamou a atenção, então 160 milhões de pessoas que estão vivendo com R$30, gente, ou menos, por dia. Realmente, Thaís Herédia, aí volta aquela discussão, boa tarde para você, da gente taxar, dos países taxarem quem é rico, que os ricos paguem mais impostos, seja proporcional, quem tem mais, pague mais. Isso vinga aqui no Brasil, essa discussão tem tempo, né? Oi, Daniel, boa tarde para você, para a Priscila, para todos que estão conosco. A tributação, ela sempre foi utilizada num sistema inteligente e eficiente como um instrumento para tentar, de alguma forma, reduzir essas desigualdades. A consultoria KPMG, ela faz um acompanhamento quase que permanente da cobrança da alíquota de imposto de renda das pessoas físicas, para entender como as pessoas são taxadas no final das contas, né? Porque empresa não paga imposto. Ela paga, ela pode até receber ali no CNPJ dela, mas no final acaba saindo nos salários menores ou nos preços maiores. Então, a empresa não paga imposto. A empresa que ganha lucro tem que reinvestir e quando distribui o seu resultado entre os seus acionistas, os seus donos, aí sim é que as receitas, os fiscais da renda é que teriam que atuar. E nesse levantamento da KPMG, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, a riqueza, ela é taxada nessa alíquota máxima do nosso imposto de renda hoje, que é cerca de 27,5%. A Priscila sabe bem que a lei brasileira permite várias exceções e que, portanto, por exemplo, a taxação de investimentos e grandes investimentos e fortunas pode ficar bem abaixo disso, 22%, 15%, até 12%, 10%. Eu conversei agora há pouco com o Marcos Vinícius, que é sócio da KPMG do setor tributário, e ele me dizendo isso, falou, olha, em outros países, a média mundial, por exemplo, é 32% a cobrança da riqueza. Outros países isso é muito maior. Até na OCDE, que é esse grupo de países ricos que o Brasil quer tanto fazer parte, a alíquota é bem maior, chega a quase 50%. Então, a primeira coisa é melhorar o sistema tributário. Olhando para o caso brasileiro, que já convivemos com uma desigualdade e temos sim muitos bilionários, fazer escalas maiores, né,
nas faixas de renda, aumentar a isenção para quem ganha menos e diminuir as brechas para que quem ganhe mais acabe pagando mais. Agora, não adianta criar novas distorções no sistema para corrigir essa que é uma distorção muito grande, né? Porque senão o dinheiro acaba escapando. É um debate mundial, o mundo está tentando fazer com que esses maiores bilionários não usem de ferramentas como o tal do benefício tributário. As pessoas físicas, os bilionários, vão se escondendo atrás de vários mecanismos de produtos mundo afora para pagar cada vez menos imposto. Deveria haver uma atitude moral a partir do caráter de cada um, né? Enquanto isso não acontece, a política pública é que vai ter que alcançá-lo de alguma forma. A gente tem a reforma tributária ali, até essa questão da taxação, né, dos ricos estava ali colocada em questão, foi bastante criticada, tem muito lobby, tem muita pressão. Aqui no Brasil, reforma tributária esse ano de eleições, dificilmente sai do papel, né? Não, dificilmente sai do papel. Agora, Daniel, é importante dizer o seguinte, aqui no Brasil, essa reforma empacou, porque para fazer essa compensação, né, para cobrar mais da pessoa física, tem que cobrar bem menos da pessoa jurídica, de novo, né? A empresa não paga imposto. Se o imposto das empresas continuar muito alto, as pessoas que ganham menos vão continuar pagando mais, porque a taxação sobre o consumo aqui no Brasil é uma das maiores do mundo, a parcela da taxação sobre o consumo. Então, por isso que eu falei que não adianta criar uma distorção para corrigir outra, né? É preciso olhar o sistema como um todo e aí sim avançar com essa pauta. Final, né? A gente vê esses bilionários aumentando suas fortunas ao longo da pandemia. Às vezes é difícil de entender como que isso aconteceu, né? E a resposta está nos estímulos sem precedentes que os governos fizeram ao longo da pandemia. Tem alguns cálculos que dizem que foram mais de 19 trilhões de dólares de estímulos governamentais durante a pandemia. E esses estímulos provaram que se o governo injeta dinheiro na economia sem estar acompanhado de uma política pública de distribuição desses recursos de uma forma mais igualitária, esses recursos acabam escoando para quem tem mais força dentro do mercado. Então, aquela visão de que o mercado se autorregula, quanto mais dinheiro entra no mercado, maior o bolo da economia e mais as pessoas aumentam sua renda, está se provando uma falácia, porque a gente tem visto estímulos atrás de estímulos chegando nas economias e esses estímulos não se distribuindo de uma forma igualitária. E a pandemia, ela provou isso de uma forma muito concreta, né? Porque foi muito estímulo num período curto, mostrando que esse dinheiro não chegou igualmente para as populações. A gente vê a desigualdade entre os países muito grande, mesmo dentro de um só país. Consegue distribuir nem vacina, né? Quanto mais lucro. Obrigado, Thaís e Priscila Yazbek.